E aí, pessoal, essa daqui é a nossa aula sobre Gestalt, ou Gestalt, tá? As 8 leis da Gestalt aplicadas no design. Elas são leis muito importantes. Os princípios do design que a gente conhece são todos tirados dela, e a gente vai entender todas essas leis, tá? Bom, para começar, o que significa, a Gestalt? O que é a Gestalt? Ela é o estudo de como o nosso cérebro interpreta as informações visuais, tá? Então, a forma como a gente entende, a velocidade em que a gente interpreta, tá? Então, o nosso cérebro, ele tem a tendência de gastar menos energia, tá? Ele economiza energia e economiza tempo, tá? Então, a Gestalt, ela estuda em como as coisas podem ser diminuídas, no tempo de interpretação e para, assim, melhorar o design, ok? Então, vamos lá. A primeira lei, a gente vai falar sobre a semelhança, tá? Essa lei, ela diz que elementos que se parecem muito entre si, são semelhantes, eles são agrupados. Isso é muito usado na identidade visual, como, por exemplo, nos ícones, que a gente usa tanto para site quanto para destaque, ou até mesmo em elementos como, por exemplo, ilustrações. O padrão que essas ilustrações têm, que os desenhos têm, seguindo ou uma mesma forma, espessura, cor, agrupa eles, tá? Então, isso é muito importante para a identidade visual. A segunda lei é a proximidade, que é a tendência que a gente tem de enxergar um outro elemento, dependendo da proximidade dos objetos. Tá? Isso é usado no pontilhismo, quando a gente não tem um desenho feito por linhas, mas somente pontos, e mesmo assim a gente enxerga uma forma, tá? Como no mosaico. Isso é muito utilizado para logotipo, tá? Onde a gente não desenha em si o logo, mas a gente usa alguns elementos aproximados que a gente enxerga aquela forma ali. A outra lei é a continuidade, que é uma lei onde a gente consegue enxergar o elemento, mesmo que ele não esteja completo. Isso só funciona se ele estiver harmônico, tá? Por exemplo, nessa imagem aqui ao lado, tem um fade, tá? Uma sombrinha escondendo o corpo, e assim a gente não tem a sensação de que o corpo foi cortado, tá? Diferente de quando a gente realmente corta e fica aquela linha reta, tá? Isso é como utilizado na imagem da cobra enrolada, no cajado, tá? A gente sabe que a cobra está enrolada ali, mesmo que a gente não enxergue a continuidade dela. A outra lei é a lei da pregnância, que também pode ser a mesma da semiótica, tá? Que é como o nosso cérebro enxerga as coisas de forma simples, Quanto mais simplificado for, se ainda assim a gente estiver enxergando, entendendo, significa que a pregnância está muito boa, tá? Um exemplo disso é que ali a gente enxerga um camaleão só por causa da forma e da cor, e embaixo a gente consegue entender que essa que essa linha, mesmo com algumas curvas, algumas retas, a gente enxerga que são 2 letras, o D e o A, tá? Isso é pregnância. A outra lei é a lei do fechamento, que também é chamado de efeito negativo, que é quando a gente não tem o elemento ali preenchido, mas a gente enxerga ele mesmo assim, tá? A gente consegue fechar um objeto para a gente entender o que ele é, tá? Isso é muito utilizado em logotipos, tá? E o efeito negativo pode ser usado de diversas formas criativas também. A outra lei muito importante é a segregação, tá? Que ela traz ênfase para alguma coisa, para algum elemento dentro de um todo, tá? Isso é muito utilizado, por exemplo, quando a gente está lendo um livro, que a gente usa o marca-texto para destacar uma parte do texto. Isso é segregação, tá? O marca-texto segrega aquela parte do texto por causa da cor, Então, da mesma forma, a gente usa segregação em texto, como em elementos, como no design, tá? É quando a gente quer destacar um elemento. A gente pode usar cor, forma, ok? Peso, como, por exemplo, negrito. E a outra lei é a unidade, onde a gente enxerga uma unidade maior, mesmo que ela, na verdade, seja feita de diversas outras unidades, tá? Um exemplo disso é esse arco e flecha, que a gente consegue enxergar tranquilamente, mesmo ele não sendo um desenho completo de um arco e flecha, mas vários elementos, como no pattern ao lado, que ele está embaralhado. Abaixo a gente consegue enxergar a cabeça de um touro, mesmo que não exista ali um touro. Existem 2 chifres separados e um focinho abaixo. O resto é puro texto, tá? Então isso é a lei da unidade. A gente consegue pegar a referência visual, tá, de algo de acordo com
como ele estiver formado ali, os elementos estiverem próximos, tá? É diferente da proximidade. Aqui na unidade a gente consegue enxergar mesmo que elementos sejam completamente diferentes entre si, ok? Bom, existe uma oitava lei chamada lei da unificação, que ela não é um consenso. Muitas vezes ela é confundida com a lei da proximidade e da unidade, tá? Então ela pode ser desconsiderada, ok? Porque nem mesmo as 8 leis são um consenso, né? O material que a gente tem mais antigo sobre Gestalt não numera essas leis, ok? Então por isso existe essa confusão. Bom, essa aqui foi a nossa aula. Vocês têm um exercício para fazer. Qualquer dúvida é só entrar em contato, deixar o comentário e até a próxima.